Filipe Drugovich é um daqueles nomes que nunca saem completamente do radar da Fórmula 1. Mesmo sem ter ainda uma vaga fixa no grid, o brasileiro segue sendo lembrado nos bastidores, e constantemente aparecem rumores de mercado, seja como reserva de luxo em sua função atual na Aston Martin, seja como possível solução para equipes que enfrentam problemas de desempenho ou de adaptação com seus titulares. Foi exatamente isso que aconteceu quando, em meados de 2025, o nome de Drugovich surgiu com força em uma especulação envolvendo a Alpine. A equipe francesa, mergulhada em uma temporada turbulenta, começou a ver o rendimento de Franco Colapinto cair a ponto de gerar desconfiança. E foi nesse cenário que comentaristas como Ted Kravitz colocaram o brasileiro entre os cotados para assumir o carro em uma eventual mudança drástica de rumo. O rumor ganhou força na véspera do Grande Prêmio da Bélgica, um palco histórico e tradicional da Fórmula 1, onde as conversas de bastidores costumam florescer com ainda mais intensidade. Kravitz, no seu tradicional Ted's Notebook, deixou no ar que Drugovich estaria no radar da Alpine, junto a outros nomes como Jack Doohan, Valtteri Bottas e Paul Aron. Era, segundo ele, uma lista de possibilidades que a equipe avaliava caso perdesse a paciência com Colapinto, que vinha de 6 corridas consecutivas sem marcar pontos e parecia incapaz de reagir frente à pressão de carregar um carro que já não era competitivo. Mas quando o rumor começou a ecoar, o próprio Drugovich fez questão de esfriar qualquer ilusão. Em Silverstone, ainda antes da corrida seguinte, ele foi abordado e respondeu de forma clara: não havia nenhum contato, nenhuma negociação, nada além de especulação. Para ele, a realidade seguia sendo a de piloto reserva e de testes da Aston Martin, função que exerce com profissionalismo desde 2023, quando conquistou a F2 e passou a integrar o programa da equipe britânica. Ao mesmo tempo em que negava conversas com a Alpine, a sua postura também deixava no ar uma mensagem sutil: estar disponível para o mercado não é o mesmo que estar preso apenas a Aston Martin, e qualquer movimentação futura poderia abrir portas. O que fez esse rumor ganhar tração não foi apenas a situação instável da Alpine, mas também a própria figura de Drugovich no paddock. O brasileiro já provou sua competência em diferentes momentos, seja nos treinos livres que disputou pela Aston Martin, seja nos testes pós-temporada, ou mesmo na mais recente substituição de Fernando Alonso em um treino livre na Hungria, quando o espanhol ficou de fora por conta de dores nas costas. A presença dele em pista sempre chama atenção porque ele exibe consistência, solidez e maturidade, características que, para uma equipe como a Alpine, poderiam soar como um alívio diante da oscilação de jovens ainda em fase de adaptação. É nesse ponto que o rumor se torna interessante de analisar. Para a Alpine, um nome como Drugovich representaria a oportunidade de apostar em um piloto já formado, com experiência suficiente para lidar com a pressão, mas ainda jovem o bastante para pensar em médio prazo. A equipe vive um dilema: aposta em talentos da academia Renault, como Doohan e Aron, ou busca alguém fora do círculo, capaz de trazer estabilidade imediata. Foi exatamente esse impasse que deu espaço para o nome de Drugovich aparecer. No entanto, é preciso entender também o outro lado da moeda. Para Filipe, aceitar uma possível ida para a Alpine poderia ser arriscado. A equipe francesa não vive seus melhores dias, atravessa uma fase complicada em termos de desempenho, e não há garantias de evolução a curto prazo. Estar na Alpine poderia significar, sim, um assento de titular, mas talvez em um carro incapaz de entregar resultados relevantes. Por outro lado, continuar na Aston Martin como reserva mantém a proximidade com um time que cresce, que investe, e que tem Fernando Alonso e Lance Stroll como referências, ambos com situações contratuais que podem abrir espaço nos próximos anos. Essa é a encruzilhada que dá profundidade ao rumor, entre a chance imediata de guiar e a estratégia de esperar uma vaga melhor. O rumor ainda tocou em outro ponto sensível: a pressão sobre Colapinto. O argentino chegou com expectativas elevadas, carregando consigo o peso de representar um país que não tinha pilotos titulares há décadas. Mas a Fórmula 1 é implacável. Resultados não aparecem, o ambiente fica pesado, e rapidamente começam as comparações e questionamentos. É nesse clima de incerteza que nomes como o de Drugovich ganham relevância, porque a Fórmula 1 não espera, ela se alimenta da urgência. Para a Alpine, talvez não fosse apenas uma questão de desempenho, mas também de imagem, mostrar reação, dar um choque de realidade ao time e à torcida. Ao mesmo tempo, a declaração de Drugovich negando qualquer contato pode ser lida de diferentes maneiras. Ele pode realmente não ter sido procurado, e o rumor não passar de uma especulação televisiva. Mas também é verdade que pilotos e empresários muitas vezes negam negociações em andamento para não criar ruído, ou simplesmente porque ainda não há nada assinado. O não tem nenhum contato com eles pode ser literal, ou pode ser apenas uma forma de evitar polêmica enquanto as conversas seguem por baixo dos panos. Essa ambiguidade faz parte do jogo da Fórmula 1, onde raramente tudo o que é dito corresponde ao que de fato está acontecendo. De toda forma,
o episódio serviu para recolocar o nome de Filipe Drugovich no centro do debate. Um piloto que, mesmo fora do grid, nunca é esquecido. Sempre que há rumores de mudanças ou que alguma equipe busca uma solução rápida, seu nome aparece. Isso mostra que o respeito que conquistou ao vencer a Fórmula 2 não desapareceu, e que o trabalho silencioso na Aston Martin continua sendo valorizado. É como se ele fosse o coringa do paddock, sempre disponível, sempre pronto, e sempre visto como alguém que merece a chance de provar seu valor em corridas oficiais. No fim das contas, o rumor da Alpine pode não passar disso, apenas um rumor. Colapinto seguiu na equipe, mesmo sob pressão, e Drugovich permaneceu firme em sua posição atual. Mas a narrativa que esse episódio cria é maior do que o fato em si. Ele mostra como a Fórmula 1 funciona em camadas, onde resultados, marketing, política interna e rumores se entrelaçam em um jogo de interesses que molda o futuro dos pilotos. Para o Brasil, representa também um sopro de esperança. Saber que o nome de Drugovich ainda ecoa e ainda é considerado quando se fala em possíveis mudanças no grid. Se a Alpine será ou não um destino futuro para ele, só o tempo dirá. Mas uma coisa já ficou clara com esse rumor: Drugovich segue no mapa, e não importa quantos meses ou anos passem, sua presença é lembrada. E no mundo da Fórmula 1, onde as oportunidades aparecem e desaparecem em questão de dias, estar constantemente no radar pode ser o fator decisivo entre viver na sombra ou, finalmente, conquistar uma vaga como titular.